Olá, tudo bem? Hoje um programa muito especial, muito respeitoso e muito carinhoso para com a questão da cidade de Belo Horizonte. Nós vamos conversar principalmente sobre o Parque Municipal ou Parque Municipal Américo René Gianetti com seu diretor, o engenheiro civil Homero Brasil. Homero, em primeiro lugar, muito obrigado a você por aceitar fazer um programa sobre o Parque Municipal Américo René Gianetti. É um prazer receber aqui no parque, porque o parque é o grande pulmão, a grande área verde de Belo Horizonte. É a maior área verde no central. Nós temos uma área de 182 mil metros quadrados. A inauguração do Parque Municipal Américo René Gianetti. Bom, a inauguração do parque, ela antecedeu a inauguração da própria cidade. O parque foi inaugurado no dia 26 de setembro de 1897. Estamos caminhando para 111 anos. E a cidade no dia 12 de dezembro de 1897. Ou seja, uma defasagem de 2 meses e pouco. E uma parte das festividades da inauguração da cidade aconteceu aqui no Parque Municipal. Um banquete para 300 pessoas, 300 talheres e uma banda de música chamada Carlos Gomes. Aqui morou o engenheiro Arão Reis, que foi quem planejou a cidade de Belo Horizonte. É isso mesmo? Ele residia aqui, dentro do Parque Municipal? O Arão Reis foi um engenheiro maranhense, estava na cidade do Rio de Janeiro e foi convidado para ser o engenheiro planejar a cidade de Belo Horizonte. E junto com ele, ele trouxe um paisagista francês chamado Paul Villon, que na época estava cuidando dos jardins da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Então os dois vieram e moraram aqui no Parque Municipal, o Arão Reis e o Paul Villon. E também, Ronaldo, morou aqui o governador Olegário Maciel. Na época não chamava governador, assim, presidente. Então o presidente do estado de Minas Gerais, Olegário Maciel, que faleceu aqui no parque no ano de 1973. E o Olegário Maciel era um presidente, uma personalidade fortíssima. Quando Getúlio Vargas foi presidente da República e fez a intervenção nos estados, o único estado que não sofreu intervenção foi Minas Gerais. O Homero colocou para a gente então que quem projetou aqui foi um arquiteto, paisagista, um jardineiro, né, francês, mas me parece que o estilo aqui é o estilo inglês. Tanto é que tem aí um coreto que está aqui desde a época da inauguração. Depois eu vou voltar a falar da importância desse coreto. Nós temos roseiros aqui em volta. Como que é esse negócio? O modelo aqui é inglês ou é francês? O arquiteto era francês, mas na época o que estava em moda eram os jardins baseados no estilo francês, o estilo romântico. As linhas curvas que diferenciavam das linhas do traçado de Belo Horizonte, que são ortogonais, que são perpendiculares. Então o parque não tem ruas, ele tem alamedas e elas concordam com a declividade do terreno e são em curvas, concordando com a topografia do terreno. Por que o nome Américo René Gianetti? De 1951 a 1954, o prefeito Américo René Gianetti, ele realizou uma série de obras no Parque Municipal. Tinha pântano, charques, muito mosquito. Então ele tomou a iniciativa de drenar o parque e fez uma série de obras. Então, em homenagem a ele, foi dado o nome de Parque Américo René Gianetti. Uma das características importantes que nós temos aqui é a questão da flora. Nós temos mais de 50 espécies de árvores que estão aqui no Parque Municipal, algumas há muitos anos atrás. Fala rapidamente, Homero, por favor, da questão da flora do nosso Parque Municipal. Ronaldo, na verdade houve um equívoco. O parque ele tem cerca de 300 espécies de árvores e 3 mil exemplares. Nós temos árvores exóticas e árvores da própria flora brasileira. Então aqui nós temos... Depois eu pediria que a câmera pudesse dar um close no pau mulato ali, que é uma árvore maravilhosa, que ela muda de cor 3 a 4 vezes por ano. E agora está num período maravilhoso e está parecendo que ele está incandescente. Nós temos árvores da Malásia, o sol da Bolívia, enfim, nós temos árvores aqui de todos os continentes. Já que nós falamos da flora, vamos falar também da fauna. A fauna aqui no Parque Municipal também é diversa? Muito diversificada, principalmente na parte da avifauna. Foi feito um levantamento no ano passado, nós encontramos cerca de 67 espécies de aves. Tico-tico, sabiá, lavandeirinha, maritaca, até tucanos nós temos aqui. Homero Brasil, mas dentro da estrutura da Prefeitura Municipal, o nosso parque está ligado à Fundação de Parques Municipais. Conta essa vinculação para nós. A Fundação de Parques Municipais ela foi criada no ano de 2005 no governo Fernando Pimentel, segundo governo. Ela administra 54 parques.
tem um diretor de planejamento, um diretor administrativo, financeiro e 2 diretores de parques especificamente. Um do Parque Municipal Américo René Janete, pela sua importância histórica, cultural. Um diretor do Parque Mangabeiras, também pela sua importância, pelo seu tamanho, pela maior área verde urbana na cidade de Belo Horizonte. E um diretor de operações que coordena os outros 52 parques. São 54, Mangabeiras 1, Municipal 2, outros 52 parques. Romero, eu queria conversar um pouco com você, porque nós acabamos agora o período de férias, né? Férias escolares, férias de julho. E houve uma movimentação intensa, uma programação extensa, intensa aqui no Parque Municipal. Olha, o Parque Municipal, nas férias, ele recebe um público enorme, todos os dias da semana. E nos finais de semana ele chega a ter 30 a 40 mil pessoas. E hoje, numa sexta-feira, ontem, quinta-feira, nós tínhamos cerca de 10 mil pessoas. Então nós temos oficinas para as crianças, nós temos oficinas artísticas, oficinas ambientais, brincadeiras, jogos. Você fez uma transposição aqui sem agredir o meio ambiente. Que transposição que é essa? A principal mina do Parque Municipal, quando foi feita a separação do Hemominas, a Alameda Ezequiel Dias dividiu. Essa mina ficou na parte do Hemominas. Então essa água estava sendo lançada no Ribeirão Arrudas. Em março de 2007, foi feita uma transposição das águas dessa nascente. Foi por um método não destrutivo, passando por baixo da terra. E hoje é uma tubulação de 200 milímetros, estão alimentando as 3 lagoas do parque. E do ponto de vista, melhorou muito a oxigenação da água, a aeração da água. E aproveitamos para utilizar paisagisticamente. Fizemos 2 cascatas. Uma cascata que alimenta a Lagoa do Quiosque e a outra cascata que eu espero que a Câmara fale, ela que é o coqueluche hoje no parque, é a coisa mais bonita que está tendo no parque, pelo seu jardim, pela sua beleza, que é a cascata dos Marrecos. Faz uma ligação entre o trabalho da Iara Tupinambá e o Parque Municipal. Em maio de 2006, a Iara foi curadora de uma amostra de grandes esculturas essas esculturas estiveram expostas aqui no Parque Municipal durante 40 dias. E qual não foi a nossa surpresa? Que pessoas simples, pessoas do povo, ficaram admiradas pela beleza dos escultores, que era o Léo Santana, que é o mesmo escultor que fez as esculturas do Carlos Drummond de Andrade, Fernando Sabino e Pedro Nava, que estão na Praça da Liberdade e também próximo à Prefeitura. A Elisa Pena e a Sônia Toledo. E a Sônia Toledo, que tem um ateliê maravilhoso lá no Belvedere. E foram grandes esculturas maravilhosas. E depois nós voltamos aqui para uma outra inauguração com a Iara Tupinambá. Sim, em comemoração aos 110 anos da cidade de Belo Horizonte, o grupo ArcelorMittal doou uma escultura Vitória de Samotrácia, cuja original se encontra no Louvre. E a cópia está em definitivo aqui no Parque Municipal, numa região que tem 3 esculturas. Uma que foi colocada na época do prefeito Celso Melo de Azevedo, em 1958, que chama Mãe Mineira. É uma linda escultura, segundo a Iara Tupinambá, uma das mais lindas do acervo da prefeitura. A Vênus de Mila, que está no quiosque da Lagoa do Quiosque, e agora a Vitória de Sometraço. A história da Ponto Terra. Um grupo de profissionais liberais, no ano de 2000, dados os grandes problemas ambientais que permeiam a vida moderna, resolveu fundar a Ponto Terra. Então ela foi criada no dia 31 de março do ano de 2000. Estamos completando 8 anos e, felizmente, com bastante de serviços prestados à área ambiental. Nós podemos dizer, principalmente, um trabalho que nós fizemos em 28 cidades, 16 em Minas e 12 no Espírito Santo, que foi educação ambiental na linha de transmissão Ouro Preto-Vitória. Só isso aí nós conseguimos atingir mais de 20 mil pessoas, entre cursos de capacitação, seminários, palestras, num período de 1 ano e 4 meses. Para nossa surpresa, no final desse curso, nós recebemos um prêmio internacional Brasil-México, que foi recebido pelo presidente na época, que era o Ronaldo Malá, na cidade de São Paulo. Obrigado, Homero Brasil, pela sua participação no nosso programa. Parabéns pela sua administração aqui no Parque Municipal Américo René Janete, pela presidência da Ponto Terra. Eu preciso também agradecer a você, telespectador, a você, telespectadora. Exerça a cidadania ecológica. Fique conosco.